Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e quero compartilhar com você alguns pensamentos que o Senhor, nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que está assim. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu quero dar a você um pano de fundo que está por trás dessas palavras do profeta ao rei Josafá e ao povo de Judá. Bem, o rei Josafá foi um bom rei, foi rei de Judá, reino do sul, e certo dia ele recebeu a notícia de que uma multidão de adversários, de inimigos, de soldados vinha contra ele, contra o seu reino. Isso abalou o seu coração, ele teve medo. É interessante, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, que a Bíblia não esconde isso. Essas reações, esses sentimentos, essas emoções. Até mesmo homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, também sentem medo, porque somos seres humanos. Pois bem, e o rei Josafá sentiu medo, ele então convocou todo o povo de Judá, os seus líderes, todo o povo, desde o menor, desde a criança até o mais idoso, para que estivessem diante do templo de Deus, ali, o templo que Salomão havia construído, e lá diante do templo do Senhor, o rei Josafá então fez uma oração belíssima. Era uma oração em tempo de dificuldades. Era uma oração feita em tempos de medo, mas revelou Josafá nessa oração que ele confiava em Deus, confiava na palavra de Deus, nas promessas que Deus já havia feito a Salomão, o seu pai, e agora ele estava invocando o nome de Deus, lembrando a Deus e ao povo as promessas que o Senhor tinha feito ao rei Salomão naquele lugar. Pois bem, ele reconhece nessa oração que ele fez que ele não tinha recursos, ele nem o povo não tinha recursos nem força para enfrentar esse inimigo que vinha contra ele. Então ele abre o seu coração diante do Senhor e todo o povo que estava com ele também o acompanha nesses momentos difíceis, de grande tensão, mas ao mesmo tempo de grande esperança, porque criam que o Senhor Deus não os deixaria ali sem resposta. E a resposta veio. E a resposta veio por meio de um homem chamado Jaaziel, versículo 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Deus reconhece que realmente era grande o perigo, era grande a ameaça, mas ele acalma o coração do rei e do povo. Não tenham medo, apenas confiem. É como quando Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam ali enfrentando uma tempestade no meio do mar. E notem, Jesus andando por sobre as águas e ao encontrar-se com eles no meio do lago, ele diz a eles: não tenham medo. Sim, Deus acalma o nosso coração. E não somente acalma o nosso coração, como também afirma em muitas vezes que aquela batalha que poderia acabar com a nossa vida deixa de ser uma batalha nossa, mas torna-se uma batalha de Deus. Disse o Senhor Deus a Josafá e ao povo de Judá: a batalha é minha, a batalha é de Deus. E eles confiaram e creram nas suas palavras. Tanto que eles foram ao encontro do inimigo, ou de encontro ao inimigo,
cantando louvores. A única coisa que eles tinham que fazer, segundo as ordens de Deus, era ir ao campo de batalha. Mas Deus já teria providenciado tudo. E eles foram cantando louvores a Deus. Você já imaginou ir para uma batalha, para uma guerra, cantando louvores a Deus, não levando lanças, nem espadas, nem escudos, mas tão somente cantando louvores a Deus? Foi isso que aconteceu. E quando eles chegaram ali, naquele campo de batalha, eles encontraram uma porção, um monte de cadáveres. Sabe por quê? Porque aqueles inimigos haviam lutado entre si. Houve uma discordância, e dessa discordância houve violência, agressões, e eles acabaram se matando um ao outro. E tudo que Josafá e o povo de Judá teve que fazer foi olhar aquele campo todo cheio de cadáveres, e eles puderam então recolher os despojos, e ficaram dias recolhendo despojos, porque aquela batalha havia sido vencida pelo Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, se você está com medo de um grande problema que está vindo contra você, uma ameaça, mas eu quero dizer a você o seguinte: confie no Senhor. Abra o seu coração, confie na sua palavra, confie nas suas promessas, porque Deus nunca deixa um filho seu desamparado. E creia que Ele é tão amoroso para conosco que muitas vezes Ele mesmo assume a nossa batalha, principalmente quando nós não temos forças nem recursos para enfrentar a nossa batalha. Creia no Senhor e o Senhor lhe dará essa vitória. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.